Olá, bom dia para você que acompanha o SBT Notícias. Continuamos no ar ao vivo nesta segunda-feira, 27 de maio. Eu sou a Analice Nicolau e te faço companhia a partir de agora. Aqui você fica bem informado durante toda a madrugada. Nossos repórteres estão pelas ruas de São Paulo e vão nos mostrar o que anda acontecendo na cidade nesse início de manhã. Fique aqui com a gente. Eu continuo agora com a rebelião que terminou com 15 mortos no complexo penitenciário de Anísio Jobim, em Manaus. O local já foi palco de um massacre que deixou quase 60 vítimas em 2017. A movimentação policial foi intensa. Do lado de fora, familiares estavam em desespero. Eu ia entregar minhas coisas para ele lá e quando eu vi, estava todo mundo voltando, correndo lá de dentro. E eles pedindo para a gente sair, para a gente não entrar. E já estava todo mundo voltando. O motim foi por volta de meio-dia durante a visita de familiares. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, os homicídios entre os presos do regime fechado começaram com uma possível briga de facções criminosas em 2 pavilhões. O reforço policial também foi feito pelo alto. No helicóptero estavam atiradores da polícia, o que desagradou os familiares. Segundo esta mulher, que não quis mostrar o rosto, os agentes atiraram contra os detentos. Rajada! Sem notícias, os parentes dos presos fizeram um protesto que fechou os 2 lados da rodovia. Até viaturas da polícia tiveram dificuldades para passar. Foi preciso chamar o batalhão de choque. A rodovia foi liberada quase 1 hora depois. Este vídeo, que mostra detentos fugindo de celas para não serem mortos, chegou a viralizar na internet. Mas, segundo as autoridades, as imagens são de 2017. Na rebelião de hoje, foram registradas pelo menos 15 mortes. Essas mortes, algumas delas ocorreram através de asfixia e outras mortes aconteceram por perfurações oriundas pelo uso de estoque, nesse caso, feitos com escova de dente. O secretário ainda informou que os policiais em helicópteros não atiraram contra os detentos. Segundo ele, foram disparos apenas de tiros de contenção. Nenhum agente ou familiar ficou ferido. Nunca havia tido mortes. Isso é uma regra no crime. Você não mata quando tem visita. Não existe isso. Então isso foi a primeira vez que aconteceu no Amazonas. É um fato incomum. O outro dado, alguns internos morreram dentro da cela com a cela trancada. A polícia abriu uma investigação e disse que vai analisar as imagens das câmeras de vigilância. Por medida de segurança, as visitas estão temporariamente suspensas. E olha só, ataques a 2 bares em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, deixaram 11 pessoas baleadas. Pelo menos 4 morreram. Entre os mortos está uma mulher de cerca de 60 anos, que seria a dona de um dos comércios atacados, e um professor de idiomas. Pelas redes sociais, o colégio onde ele trabalhava lamentou a perda e informou que não haverá aula nesta segunda-feira. Outras 7 vítimas foram socorridas para hospitais da região. Testemunhas disseram que os tiros partiram de um carro. O alvo era um grupo de pessoas que se reunia após um jogo de futebol. Esse vídeo, gravado horas antes do ataque, mostra a confraternização. A polícia tenta identificar os autores e o que motivou a chacina. O policial militar suspeito de atropelar e matar uma criança durante uma perseguição policial em São Paulo foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A repórter Amanda Campos, com quem eu converso agora ao vivo, tem os detalhes. Bom dia, Amanda. Bom início de semana para você. Na época, havia dúvidas sobre qual carro havia atropelado a criança. Isso já foi esclarecido? Foi sim, Analice. Bom dia para você e para todo mundo. Realmente foi a viatura da polícia que acabou atropelando o Lucas dos Santos, de 5 anos, e também a mãe dele, a Tayana dos Santos Silva, de 25 anos. O que aconteceu? No último dia 20 de abril, esses dois estariam aí numa esquina ali do bairro Aricanduva, zona leste da cidade, quando a viatura policial com 2 homens estava perseguindo aí um carro popular com pelo menos 3 criminosos. Eles haviam assaltado
assaltado uma padaria na rua Miguel Bastos Soares. Começou aí uma perseguição e aí esta viatura teria acabado invadindo a calçada e acabado aí batido nesses dois. O que aconteceu depois? A criança e a mãe dela, os dois foram levados para o Hospital Santa Marcelina, ali na zona leste da cidade. Ela deu entrada em estado gravíssimo, depois acabou se recuperando. Hoje ela está bem, agora a criança, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Bom, quanto a esse caso, segundo a SSP, os dois suspeitos de terem participado desse assalto, eles foram aí presos, mas há um terceiro elemento que continua sendo aí procurado pelos policiais. Esse policial que está sendo aí indiciado por homicídio culposo, quando não é a intenção de matar, ele foi afastado do trabalho por saúde, ele está sendo aí clinicado por médicos. Eu volto com você. Obrigada, Amanda. Qualquer nova informação é só chamar a gente. E a gente continua aí com mais notícias, né? A Justiça de Curitiba determinou que o ex-deputado Carli Filho seja preso imediatamente. Ele foi condenado por júri popular no ano passado após se envolver em um acidente de trânsito que matou 2 pessoas em 2009. Luiz Fernando Ribas Carli Filho foi condenado a 7 anos, 4 meses e 20 dias de prisão em regime semiaberto por ter provocado um acidente de trânsito que resultou na morte de 2 jovens. Um laudo feito na época apontou que o ex-deputado tinha ingerido bebida alcoólica antes do acidente. Segundo a reconstituição, o carro de Carli Filho teria decolado ao menos 10 metros antes de bater no automóvel em que estavam as vítimas. O laudo também mostrou que o carro do ex-deputado estava numa velocidade superior a 160 km por hora no momento do acidente. De acordo com a Justiça de Curitiba, Carli Filho deve se apresentar imediatamente à polícia. A defesa do ex-deputado informou que ele dará início ao cumprimento da pena o mais rápido possível e deve se apresentar já nos próximos dias. Milhares de manifestantes foram às ruas nesse domingo em apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Os atos aconteceram em mais de 100 cidades de 26 estados, além do Distrito Federal. Em Porto Alegre, os manifestantes se concentraram na Avenida Goethe, área nobre da capital gaúcha. Eles elogiaram as ações do presidente Bolsonaro, além dos ministros Paulo Guedes e Sérgio Moro. O ato contou com 3 caminhões de som e teve até uma oração para o presidente da República. Nós acreditamos que esse governo, que foi eleito, quer fazer o melhor pelo Brasil. Em Brasília, 20 mil pessoas passaram pela esplanada dos ministérios, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Com faixas e cartazes, os manifestantes pediram a aprovação da reforma da Previdência e do pacote anticrime proposto pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, que ganhou até um boneco vestido de super-homem. Em Belém, cerca de 3 mil manifestantes caminharam pelas ruas da cidade em apoio ao governo federal. A manifestação começou por volta das 9 da manhã na Estação das Docas, ponto turístico da capital paraense. Em São Paulo, os manifestantes ocuparam 7 quarteirões da Avenida Paulista. O protesto começou por volta das 2 da tarde em frente ao MASP. A todo instante, um carro de som executava o hino nacional. Tem que deixar agora o presidente governar. Presidente, sim. Ele quer mudar o nosso país, não vai virar uma Venezuela esse país. No Rio de Janeiro, o protesto foi na Avenida Atlântica, na orla de Copacabana, na zona sul da cidade. Vestidos de verde e amarelo e com bandeiras do Brasil, os manifestantes ocuparam cerca de 7 quadras do bairro. Eles também demonstraram apoio à Operação